Muito bem, para início de conversa, compreendendo doutrina e dogma. Nós sabemos que a doutrina, ela trata de princípios, ela trata de um conjunto, um somatório de ensinos, ok? Nós colocamos isso aqui para que os irmãos entendam. A doutrina, convicção da igreja a respeito de um determinado aspecto do evangelho, da doutrina, das cartas e assim por diante. O dogma é uma confissão, o dogma é aquilo que você tem como uma verdade absoluta dentro da questão doutrinária. Nós vamos dar aqui um exemplo, eu poderia dar 2 exemplos mas eu quero apenas citar um. O exemplo da Trindade. A Trindade, nós sabemos dela, conhecemos pela Bíblia, mas a sua compreensão, ela não é totalmente analisada logicamente por nós, para nós chegarmos a dizer assim, é isso aqui. Não. Se vocês compreenderem, quando a gente lê Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, nós sabemos que essa era a crença monoteísta dos israelitas, não é? Está aí, o único Deus. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, você tem diversos acontecimentos aonde fala do Deus Pai, do Deus Filho e de quem? Do Deus Espírito Santo. A igreja, ao longo do século, ela tem defendido a doutrina da Trindade. Nós sabemos que lá pelo 3º século, muitos ensinos surgiram atacando a doutrina da Trindade. Teve uns que até surgiram para preservar o monoteísmo. Nós podemos o subordinacionismo, monarquismo, modalismo, todos trataram desse assunto em relação à Trindade, para defender um. Quando você chega no modalismo, ele fala de um Deus que se manifesta de 3 modos, mas isso comprometia o próprio Cristo. Nessa questão da subordinação dentro da Trindade, um dizia, por exemplo, que o Filho era subordinado ao Pai, o Espírito Santo era subordinado ao Filho. Nessa particularidade, tirava a essência de um como sendo Deus, porque nós cremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a questão da doutrina. A doutrina, para nós, ela é aquele ensino verdadeiro extraído da Bíblia. E o dogma é aquela confissão que nós fazemos que, na verdade, é inquestionável. Então, você tem essas 2 palavras aí. Você tem dogma e você tem doutrina. Primeiramente, você tem a doutrina como conjunto de princípios de ensino. E, em segundo lugar, você tem o dogma no tocante à confissão. É bem verdade que ao longo da história da igreja, surgiu aquilo que era denominado de história das doutrinas. Por quê? A doutrina, nós sabemos que ela está na Bíblia. Agora, a questão do dogma, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, não se trata dessa verdade absoluta que é defendido por uma igreja? Sim. Mas a grande questão é, os protestantes batendo de frente com o catolicismo, dizia que o dogma tem que ser revisto quando, na verdade, ele não está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Nós sabemos, por exemplo, Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Nós pregamos e acreditamos que ali está se referindo a Cristo, que é a pedra. Já a igreja católica não entende dessa forma. Ontem a tia Jô, fazendo uso de 2 Timóteo 3, falou das 3 fontes de doutrinas: a de Deus, a dos demônios e a do próprio homem. Nós podemos analisar que tem doutrina que não é da Bíblia, tem doutrina que ela vem do homem. É por isso que toda doutrina ela tem que estar harmonizada, ela tem que estar ajustada pela santa e gloriosa palavra de Deus. Então nós temos o caso, por exemplo, da questão da Trindade, que aparecem essas concepções, mas nós acreditamos no que a Bíblia realmente fala. E muitos homens de Deus defenderam, mas a nossa defesa maior é a própria palavra de Deus. Então, você tem que compreender essa questão. Vamos lá. Voltando aqui, só para a gente seguir. O dogma é sempre de caráter altamente confessional e de compromisso. Porque, veja bem, às vezes alguém pode ter uma doutrina, mas essa doutrina não é bíblica. Vamos dar um exemplo aqui. A doutrina budista. Ela está dentro de um conjunto e de uma linha que não faz parte do nosso envolvimento.
mas lá para eles tem um segmento. A doutrina comunista é um doutrinamento também. Digamos que o irmão veja assim, fulano de tal é contra o aborto. O simples fato dele ser contra o aborto não quer dizer que ele defenda a doutrina bíblica. Então nós temos que compreender isso. O posicionamento de alguém não quer dizer que ele seja realmente alinhado com a Bíblia Sagrada. Ele pode ter uma tradição histórica, ele pode ter uma construção familiar, ele pode ter, mas isso não quer dizer que é doutrina. A doutrina nossa é uma confissão de fé, acreditando no que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Cristo, sobre a verdade, sobre a santidade. Essa é a nossa doutrina bíblica. Entenderam? Então é muito importante fazer isso. A doutrina ela é fruto de reflexão da igreja sobre as verdades reveladas. A igreja tem a doutrina da Trindade, a doutrina da justificação, tem a doutrina sobre o Espírito Santo. Mas ela é fruto do quê? Ela não é fruto de uma concepção aleatória. Ela é fruto da reflexão que a igreja faz, baseada na santa e preciosa palavra de Deus. Entenderam? É por isso que nós não podemos, por exemplo, pastor Ciro, pegar um sonho, uma visão, pegar uma profecia e dizer assim, olha, a irmã teve isso e a igreja tem que seguir isso aqui. Não, ela tem que seguir aquilo que está ajustado na palavra de Deus. Se não tiver na palavra de Deus, não pode ser seguido. Gente, a melhor coisa para uma igreja é a doutrina. Uma igreja que não tem doutrina, ela se perde. E quando nós falamos dessa doutrina, nós vamos já falar isso aqui, observem bem, eu coloquei aqui as funções dos dogmas. Olha aqui, a atualização contínua da convicção a respeito de Jesus Cristo. O dogma começa com a confissão. E isso começa a partir do momento, a história da doutrina, ela começa para nós, cristãos, a partir do momento que Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. Quem é a base da nossa fé? Quem é a igreja? Não, diga bem forte. Quem é a base da nossa fé? Nós somos guiados através do quê? Da palavra de Deus. Quem crê nessa palavra? Não só quem crê. Pega a tua Bíblia aí. Quem crê nessa palavra? A palavra de Deus. Então deixa eu dizer, a doutrina, pastores, sempre no processo histórico da existência humana, ela vai ser atacada. Ela nunca deixou de ser atacada, ela foi atacada pelo diabo lá no Éden, ela é atacada por filósofos contemporâneos, ela é atacada por homens que leram a Bíblia, se tornaram pastores, depois saíram da igreja. A internet está cheia de tipo de pessoas assim. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, vem esse questionamento aqui. As funções dos dogmas, nós sempre vamos analisando, mas está surgindo essa história aqui. Mas qual é o centro da nossa fé? Por exemplo, já no Brasil já teve lugar que o pastor quis adorar anjo no culto. E aí, é doutrina isso? É uma doutrina errada. Não é isso, pastor Ciro? É uma doutrina errada. Aí onde é que eu vou avaliar isso? Eu vou avaliar na Bíblia. Aonde você lê na Bíblia culto aos anjos? Culto aos homens. Por isso que esse processo da análise, porque todo tempo vai ter ataque, mas a igreja, com a Bíblia, a palavra, ela vai sabendo qual é a fé dela e a doutrina que ela defende. É a doutrina pura da palavra de Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Pode passar aí, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, correndo. Então, coloquei isso. A história da doutrina começa ali. Nós já falamos sobre o que era o dogma e a doutrina da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha a confissão dela, era Cristo Jesus. E a doutrina dela era aquilo que Jesus Cristo havia ensinado. Observem que nem o Espírito Santo vai trazer nada novo. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho dito. Nem o Espírito Santo vai trazer nada novo. Era aquilo que Jesus Cristo havia falado. Ok? A confissão pública está aí, como é que eles acreditavam, como é que eles serviam. Pode passar aí, Jorge. O dogma na igreja católica era infalível. Para nós, o dogma não é essa visão da igreja católica. Nós temos que entender o dogma como sendo uma questão que precisa ser analisada se está de acordo ou não com a palavra de Deus. Essa é a visão
protestante. A autoridade do dogma depende de concordar com a Bíblia Sagrada. Não é porque um pai da igreja disse, não é porque o Papa disse, não é porque o fulano disse que ele se torna infalível. Não, é saber se está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? A outra coisa que eu coloco aqui, a confissão cristã sempre está em jogo. Como agora nós estamos tendo ataques grandiosos contra a Bíblia, contra a nossa fé, contra Cristo. São tantas invenções mirabolantes que a gente fica até assustado. Agora nós vivemos crendo na palavra de Deus. Dogmas novos e tempos contemporâneos. E esses dogmas novos, pastor Zé, o que vão surgindo diante desse tempo contemporâneo, dessa pós-modernidade? Como a igreja deve fazer e deve viver? Continuar crendo no que a Bíblia diz. 1 Gálatas 1,8, Paulo diz: que um anjo desça e despregue o que eu preguei. Seja o quê? Seja nada, porque tem que ficar naquilo que ele pregou, a santa e preciosa palavra de Deus. Então pronto, é ficar na doutrina, é ficar na Bíblia, ok?